tá? E eu sempre começo a aula lembrando do Código de Ética de Tarô. Então, vamos iniciar a aula dessa forma. Então, já esperamos o suficiente e hoje a live vai ser, vocês vão ser as estrelas, não serei eu, tá? Então, a gente vai fazer a nossa abertura de live agora, lendo algumas coisinhas do Código de Ética do Tarô, da edição brasileira de 2015. Lembrando que o Código de Ética do Tarô ele foi redigido na Espanha, em Barcelona, em 2013, e foi levado para cá 2 anos depois. Então, nós orientamos e os clientes decidem. Acreditamos no livre-arbítrio. As cartas indicam, mas não determinam. Informamos as opções. Não tomamos as decisões. Respeitamos as diferentes formas de pensar e de fazer as coisas. Não julgamos. Respeitamos... acabei de ler isso. Nós ajudamos o consulente a descobrir e desenvolver ao máximo os seus potenciais. Nós detectamos possíveis dificuldades e buscamos soluções de evitá-las ou superá-las. Utilizaremos sempre uma linguagem clara e adequada. Tratamos com confidencialidade todas as informações que surgem em um atendimento. Não utilizamos de qualquer forma, direta ou indiretamente, as informações de uma consulta para ganho pessoal. Somente as ações e decisões do consulente podem mudar o seu futuro. E, por último aqui, teremos um preço previamente estabelecido, definindo o serviço que será realizado. Então, essas recomendações aqui, elas são do Código de Ética do Tarô. A gente vai começar aqui tirando a dúvida de algumas cartas de arcanos maiores que apareceram como mais difíceis, começando pelo carro. Então, eu vou ler aqui algumas palavras-chave que falam do carro. Cadê o carro? Acho que o carro é 7, isso. Carro é o arcano 7. Então, palavras-chave do carro: avanço, determinação, ímpeto, força de vontade, perseverança, progresso e controle. Mas o lado de sombra do carro é a negligência, porque o nosso avanço é sempre ao custo de alguma coisa ou de alguém, né? A gente sempre tem que ter uma plataforma pela qual a gente vai avançar. E a gente tem que ter respeito pelas pessoas ou pelas coisas que nós usamos como plataforma de avanço, tá? Então, isso é o arcano do carro. Aí eu comentei que para mim a justiça é a mais difícil. Então, as palavras-chave da justiça: equilíbrio, responsabilidade, decisão, ética, lógica, honestidade, mas ela tem o lado de sombra, que é a parcialidade. Então, você pode defender uma pessoa dependendo do seu desejo, né? Em vez de ser imparcial, você pode ser parcial, porque a justiça nem sempre ela é cega, galera. Ela faz o melhor que é para todo mundo, mas não exatamente o melhor para você. E por último aqui a gente vai fazer um relembrol aqui da carta do julgamento, que falaram que foi a mais difícil para uma pessoa aqui. Então, a carta do julgamento, né? Vamos relembrar que é uma carta de renascimento, eu coloco cobrança também, né? Uma carta de cobrança, né? Finalmente está cobrando tudo que você fez ou tudo que você foi durante um período aí da sua vida. Aí a cobrança vem, tipo assim, ó, vamos ver se seus valores são esses mesmo, né? É uma carta, então, de renovação, de despertar, revisar, fala da nossa verdadeira vocação, e é um aspecto de sombra, mas eu não acho ele tão negativo assim, né? De avaliação. Então, você está sendo muito crítico de algum processo que você passou, de alguma vivência que você teve,
tá? Então essa é a carta do julgamento. Todas as cartas que a gente vai ver agora nessa leitura, eu vou dar os significados delas e vocês vão fazer a relação entre elas para os exercícios, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Agora tá na hora de vocês brilharem, viu? Eu vou colocar aqui a câmera virada para a nossa leitura fantasia. E elas vão misturar os arcanos menores com os arcanos maiores, para a gente treinar e relembrar. Então, eu vou pegar aqui minha câmera, eu vou subir ela um pouco aqui, até o máximo, né? Para afastar bem. E vou apontar aqui para baixo. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse movimento aqui. Eu vou trocar a câmera de lugar. Virar a câmera. Tá apontando para minha janela, ó, mas se eu fizer assim, ela vai apontar aqui para baixo. Tá? Então, as nossas primeiras cartas, nossa primeira leitura fantasia é essa daqui. E eu coloquei um exercício nela, que é um método. Então, o primeiro método que a gente vai usar, que vocês vão brilhar aí nos comentários, vai ser o método o que fazer, o que não fazer e o aprendizado. Então, a primeira carta, o que fazer, é o As de Copas. A segunda, o que não fazer, é a carta do carro. Então, vocês vão olhar a carta do carro pelo lado de sombras. Pelo lado de sombras dele, a gente vai fazer leitura, nós vamos tirar todas as dúvidas. E o aprendizado é a carta do mundo. Então, vocês vão ter que olhar o lado positivo do As de Copas, o lado negativo do carro e também o lado positivo, né, o aprendizado, né, vai pesar os dois lados da carta do mundo, tá? Então, é o que fazer, o que não fazer e o aprendizado. Alguém quer dar um primeiro palpite aí? Ó? Imagine se fosse uma leitura de verdade, com um consulente de verdade. O que vocês imaginam? Eu vou chegar a luz aqui mais para perto também. Aqui, ó, iluminando bem. Você estava na última aula, Will? A gente vai ler aqui sobre cada carta também, tá? Você está aprendendo agora? Então, eu vou pegar aqui As de Copas. Eu vou ler um pouco sobre o As de Copas. A carta do carro a gente já viu, né? Carta do carro a gente acabou de ver o lado de sombras. E eu também vou ler a carta do mundo. Aí nós vamos, assim, inventar a nossa leitura. Tá? Então, ó, vou pegar aqui. As de Copas são emoções afloradas, conexão espiritual, mas ela também representa descontrole e também tem a parte da alegria, tá? Então, esse é o As de Copas, o significado do As de Copas. Quando a gente olha o carro no lado de sombras, né? Lembra que tem a ver com negligência? Em qual sentido? Você negligencia, você fecha o olho para as coisas que te deram a possibilidade de avançar. E a carta do mundo é um aprendizado. A carta do mundo vai ser o aprendizado. O que vocês imaginam que seria, então, o que fazer no As de Copas? Alguém quer chutar alguma coisa? Café. Se conectar, ter empatia. Isso é o que fazer. Muito bem.
Como que isso contrasta com o que não fazer? Então, o que fazer? Ter mais empatia. O que é o carro quando está no negativo? Se vocês olharem para a carta do carro aqui, vocês percebem que essa pessoa, ela é empática? Ou ela só está afim do progresso, do avanço? Enquanto a carta do As de Copas é muito sentimental, a carta do carro, ela representa uma pessoa sentimental? Então, ela não representa uma pessoa sentimental, o carro, né? É uma pessoa que está afim de progresso. E às vezes a pessoa, na fome de progresso dela, né? Ela não tem empatia pelas outras pessoas, porque ela só quer saber de ir para frente, né? Então a gente já tem aqui o que fazer: ser mais sentimental, ter mais empatia. O que não fazer, nós temos não negligenciar outras pessoas enquanto você avança, né? Não passar por cima das pessoas. E o aprendizado aqui vai ser a carta do mundo. Se a gente voltar aqui no significado da carta do mundo, aqui na minha apostilinha, ó, que eu tenho, a apostila do tarô solar, tá, gente, que eu tô usando. A apostila do tarô solar. A palavra do mundo, as palavras-chave do mundo: plenitude, integração, realização, vitória, é o fim de um ciclo. Ganho de maturidade, experiências, isso aí. Muito bom. A resolução de um problema. Então, a pessoa fica mais completa, né? Quando ela tem empatia. Quando ela tem mais empatia e ela não negligencia outras pessoas, ela se torna uma pessoa mais completa, mais madura. Fechou, gente? Então, se isso aqui fosse então uma leitura de verdade, vocês teriam que falar isso para o consulente. Vamos então para a nossa segunda combinação. Então, aqui. A nossa próxima combinação, a gente vai usar um método mais aberto, que é um conselho geral. Para conselho geral, nós vamos fingir que para o consulente saíram essas cartas aqui, ó. Vou colocar ela mais para cá para vocês verem. Isso. Então, como conselho geral, apareceram essas 3 cartas. Então, se a pessoa estivesse pedindo só um conselho bem generalizado, sem muito detalhamento, eu quero saber primeiro o que vocês estão observando nessa leitura, assim. O que vocês enxergam com as imagens também? O que vocês sentem com isso, se fosse um conselho geral? Eu tenho 2 teorias. Eu tenho 2 teorias para essa leitura. Quero saber primeiro a teoria de vocês. Oi, Fabiane, eu estou dando um aulão agora. Ela tem que correr atrás de algo, mas tem uma coisa atrapalhando ela. Essa é uma das minhas teorias, né? A pessoa tendo que fazer muita força para se movimentar, porque ela tá atrapalhada aí, né? Pode ser algo da própria cabeça, sendo que tem 2 cartas muito fortes de movimentação.
Pode ser isso também. Isso, mudar o ponto de vista dela, porque tá vendo que apareceram duas cartas de movimentação muito grande, né? Dois cavaleiros, os cavaleiros movimentam muito, eles são conquistadores, eles são afobados, né? Então, se eu voltar aqui na minha apostila dos cavaleiros, que ó, todo cavaleiro é o conquistador, o experimentador que se movimenta. Então, é uma pessoa que vai de cabeça, né, nas coisas, às vezes até sem pensar, né? E essa pessoa aqui, o pendurado, ele fez as coisas sem pensar e ele acabou desse jeito aqui. Mas quando ele pensa, ele consegue sair, né? Então, vou voltar aqui, ó. O que significa o pendurado? Vamos voltar lá no arcano maior. O que é o pendurado? Rendição, sacrifício, quietude, nova perspectiva, devoção, abnegação, estagnação. Então, tem aqui uma coisa, assim, uma pessoa estagnada, que está desesperadamente tentando sair, isso seria na minha imaginação, na minha interpretação, né? Ou então a pessoa está indo sem pensar. E quando ela vai sem pensar, o problema dela não se resolve, né? Ela continua na mesma posição. Porque que ela faz e não sai do lugar. Né? Essa carta aqui é muito mental. A pessoa avança com os pensamentos. E essa daqui é muito passional. Ela é muito passional. E eu tô vendo assim uma pessoa desesperada aqui, mas o desespero não vai levar a lugar nenhum, né? Não, tá tudo bem, a gente tá no segundo exercício. E a outra opção que eu pensei foi assim o seguinte. A primeira tem a ver com a pessoa, né? Tipo assim, sai logo daí. Ou a segunda opção é: por que você não pensa de uma forma diferente? Você está muito afobado. E muito bem, café. No Cavaleiro de Espadas, a gente vê as nuvens no céu como uma forma de confusão mental. Porque o céu azul aqui é a pessoa com as intenções limpas, né? Porque ela só vê paixão. Ela tem a vontade dela impera sobre tudo. Enquanto aqui é uma coisa mais agressiva. Ansiedade, o que te leva a crer que isso seria ansiedade? Qual foi o seu processo de pensamento em relação à ansiedade? Qual carta que na sua mente representa a ansiedade? A gente pode pesquisar aqui também, ó. Nós temos o suporte pensando nisso. Então, me fala aqui qual que é a sua ideia, que a gente vai tirar a dúvida aqui agora. Deixa eu escrever. Essa dureza do cavaleiro do meio. Vamos ver o cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas é dureza? Dureza é uma característica mais da rainha, né? Da rainha ou do rei de espadas. Que o cavaleiro de espadas, ele é revolucionário, crítico, sabe tudo, impaciente e agressivo. Já a rainha de espadas, que é dura pelas regras. O rei de espadas é lógico, domina as palavras e estratégico. Então, o cavaleiro, que ele é revolucionário e crítico, impaciente e agressivo. Deu para entender? Então, a pessoa está sendo crítica demais, está sendo impaciente demais. E o cavaleiro de paus é audacioso, ameaçador, espontâneo, aventureiro, apressado. Mas a pessoa não vai sair no tempo dela, né, gente? A pessoa nunca sai no tempo dela. Fechou, então, essa leitura aqui, esse exercício?
Esse aqui de baixo vai ser mais legal. Agora o de baixo, a gente vai usar um método que é, eu acho que é passado, presente e futuro. Isso. Então, ó, uma carta que confunde as pessoas bastante, bastante. O passado veio como... Eu vou até colocar ela aqui, ó, no meio, para ajudar. Então, o passado veio como 3 de espadas. O presente como o 9 de ouros. E o 8 de copas veio como futuro. Eu tenho a minha teoria. Se fosse uma leitura mesmo, eu tenho a minha teoria. Mas eu quero saber a teoria de vocês. Então, vamos relembrar, então, o significado do 3 de espadas. O 3 de espadas, ele tá aqui associado a sacrifícios necessários, clareza de pensamento, perda ou tristeza. Mágoa e decepção tá mais ligado aos 5 de copas. Arrependimentos, foco no passado, culpa. O 3 de espadas, a diferença dele para o 5 de copas é que ele já vem com a mudança. A pessoa já corta aquilo, e já vai mudando, entendeu? Então, se ela tem uma perda, é porque às vezes ela mesma teve que cortar. Se ela teve uma decepção, é porque ela teve que tirar aquilo da vida dela. Então, você tá certo, mas tem ainda a mudança junto, né? Ele vem junto com a mudança. A mágoa e a decepção vem com a pessoa já cortando aquilo da vida dela. Gostei muito do seu palpite. E o que seria o presente dessa pessoa? Em Dutra. O presente, esse 9 de ouros aqui. Vamos ver o que o pessoal vai comentar do presente. Que no presente eu acho que a consulente ou o consulente, né, já melhorou bastante e evoluiu. O passado não afeta tanto a pessoa, no momento que a pessoa está evoluindo, melhorando e aproveitando a vida no momento. Talvez até um conforto. Amei, galera. Amei, galera. O 9 de ouros, né, só reiterando aqui. Disciplina, maturidade, frutos do trabalho, independência, mas é confiança demais, tranquilidade, ter o que é preciso. Então, a gente tem aqui uma pessoa que tem uma tristeza por ter que ter cortado alguma coisa, né? Ela fez um corte ali na vida dela devido a uma tristeza, uma angústia, né? Ela sacrificou alguma coisa no passado. No presente, isso não afeta ela mais, como vocês estão dizendo, né? Ela conseguiu uma maturidade ali, uma independência, tá muito confiante e tal. Aí, a gente tem um futuro aqui bem caótico, assim, né? No futuro, vai ter que abandonar algo, talvez não totalmente, mas outra mudança se faz necessária. Gostei desse palpite do futuro, né? Porque, olha só, o passado da pessoa já foi bem pesado, ela teve que sacrificar alguma coisa. Aí, aqui no presente, ela obteve, a partir da independência dela, da experiência dela, ela obteve coisas novas, né? Não tá mais preocupada com o passado. Não pode ficar na zona de conforto por muito tempo, porque o que ela vai ter que fazer no futuro? A carta do 8 de copas, gente, é abandono. Abandono de algo construído ao longo do tempo. Reconsideração. Retiro. É como se ela fizesse um sacrifício de novo, né?
Ela tendo que cortar outra coisa de novo da vida dela, né? Para poder seguir em frente. Então eu vi uma coisa aqui que às vezes, olha só que loucura, gente. Olha só que doideira. Imagina uma pessoa que ela constrói algo, corta e abandona. Constrói de novo, corta e abandona. A pessoa que não fica muito tempo no mesmo lugar. Imagina uma pessoa assim que não é muito confiável ou muito instável. Não, ela é instável, né? Ela não é uma pessoa estável. Eu acho que essa situação toda aqui, dependendo da pergunta, né? Ou da personalidade do consulente, é uma pessoa que constrói, destrói, ciclicamente. Pode ser isso que está acontecendo. Esse é o meu palpite também. Minha imaginação levou para esse lado. Mas eu achei que todos acertaram, assim. Essa daqui vocês também arrasaram. Mas o que foi construído nem sempre supre a necessidade atual. Talvez a pessoa merece algo melhor. Adorei. Adorei. Fantástico, galera. Fantástico. Mais alguma dúvida em relação a essa daqui? Mais algum palpite? Que agora a gente vai fazer uma leitura difícil. Nós vamos fazer o método da ferradura. Posso seguir, pessoal? Beleza, então eu vou colocar as cartas aqui do método da ferradura. Vamos ver se vai caber, né? Se o pano vai conseguir pegar tudo. Eu vou tentar, galera. Qualquer coisa eu vou virando pra cá, viro pra cá e é isso aí. Tá? Então eu vou começar por essa metade aqui, ó. O método da ferradura são 7 cartas. E eu vou falar o papel de cada uma pra vocês. Vamos ver se vai caber tudo aqui, né? Já começou babado. Essa aqui fica aqui. Essa fica aqui. Essa aqui. E essa aqui. Vou virar para vocês verem também. Eu fiz do jeito que coube aqui no meu paninho, tá, gente? Pra vocês observarem aqui a configuração da leitura. Pois é. Agora o negócio é mais embaixo, porque tem uma pergunta e um método. Tem uma pergunta e um método aqui nesse exercício. Essa pessoa, fantasia, fez a pergunta seguinte: por que estou indo mal no trabalho? Por que estou indo mal no trabalho? As 3 primeiras cartas é passado, presente e futuro. Vamos começar com essas 3? Aí depois a gente vira aqui pra cá, ó, e resolve essas outras 4 aqui. Passado, presente e futuro. No passado ela era preguiçosa. Muito bom. É exatamente isso. No passado a pessoa era preguiçosa. Alguém mais tem outro palpite em relação ao 4 de espadas? Que a gente ainda tem que relacionar com as outras cartas. Falta de motivação.
Beleza. No presente, então, alguém já escreveu aí a OK Winks? Hoje em dia, já consegue equilibrar melhor as responsabilidades. Mas alguém tem outro palpite desse presente aqui? O que aconteceu? O que a pessoa mudou do passado para o presente? A temperança? Vamos reler então a temperança? Temperança é um pouco mais para frente, achei. A temperança é a carta da meditação, síntese, ajuste, paciência, moderação, mas é também uma carta de extremismo. Outra palavra que eu vejo muitas pessoas associando temperança é autocontrole. É um equilíbrio que depende de você estar muito controlado. Não é um equilíbrio natural, um equilíbrio da natureza. É um equilíbrio que depende de muita força de vontade, né? Então você está moderando certas coisas. Você não está deixando faltar e também não está deixando excessos, entendeu? Na sua vida. Esse que é o significado da temperança. Então, a gente está aqui no passado, a pessoa estava relaxada, cansada, não estava conseguindo, né? Às vezes não estava trabalhando de forma eficiente. Hoje a pessoa tem um autocontrole, tem moderação, ela consegue equilibrar a responsabilidade, igual o OK Winks falou aí. E vamos lá para o futuro, né? Esse 6 de pausa aí. Qual que vai ser o futuro? A probabilidade de futuro, né, dessa pessoa. Isso aí, ó, Café escreveu. No futuro, ela consegue melhorar, alcançar o que desejava antes, sucesso e realização. Sucesso, felicidade, comemoração. Isso. Tá? Vou reler aqui a anotação da carta. Tudo certo, gente. Vocês arrasaram. Ó, vitória, liderança, independência, sucesso, avanço, ganhos. E tudo que é bom dura pouco, né? Essa liderança, ela dura pouco tempo. E fala de tirar vantagem do momento. A pessoa tirar vantagem do momento. Dutra escreveu: a pessoa pode sentir que está sendo vista no trabalho, uma sensação de ter conquistado o que desejava. Amei, ó. Muito bom. Amei. Eu 5 de ouros vindo com o rajadão. Agora eu vou explicar o que significa as outras 4 que estão aqui, ó. A carta 4 é ação em relação à pergunta. É a ação em relação à pergunta. Eu acho que tem a ver com a forma que a pessoa encontrou o equilíbrio. Ai, peraí. Isso. Eu acho que tem a ver com a forma que a pessoa encontrou de se equilibrar. E aí, gente, o que vocês pensam? Eu penso, né, se eu for dar meu pitaco aqui, é que o que eu vejo? Talvez a pessoa estava sobrecarregada, tinha coisa demais para ela fazer, e ela estava apegada no passado, estava apegada em alguma coisa que não estava sendo produtiva, talvez. Então ela teve que dar um corte em algumas coisas que eram
prioridade para essa pessoa, né? Lembrando que esse 4 de espadas, ele vem depois do 3 de espadas. Eu sempre pego também um pouco a carta que vem antes, né? O 4 de espadas, ele vem depois de um sacrifício de alguma coisa. E o 5 de pentáculos, ele vem depois de um apego em alguma coisa. Né? Então, a pessoa teve que rever prioridades, lembrando que o 5 de pentáculos tem a ver com prioridades. Quer ver? Deixa eu pegar aqui a anotaçãozinha. Aqui, ó, 5 de ouros. Prioridades, necessidade, renúncia aos prazeres. Pois é, ele teve que renunciar a algo. E quando ele fez essa renúncia, né, quando ele deixou de se apegar a alguma coisa que ele tinha ali, quando ele era 4 de pentáculos, né, ele renunciou àquilo, ele teve essa decepção, né? Quando ele fez um corte e agora ele não estava conseguindo trabalhar direito, ele não estava conseguindo assumir responsabilidades. Então, ele precisou rever prioridades para se reequilibrar aqui na temperança. E a partir desse reequilíbrio, ele vai encontrar uma posição de destaque, né? Uma vitória ali no trabalho, um orgulho de novo, né? Essa independência aqui, que é temporária. É temporária. Agora, se a gente for agora para esse... Gente, um 5 de ouros e um 10 de espadas logo depois, né? Eu juro que eu tirei no aleatório. Eu não escolhi. Eu tirei no aleatório num site que faz leituras aleatórias, tira cartas aleatórias. Aí agora, o papel desse 10 de espadas aqui no exercício são outras influências. Influências de fora. Talvez essas influências de fora estejam ligadas ao porquê da pessoa estar tão cansada e ao porquê da pessoa ter que revisar prioridades. Tá? Que a explicação desse passado e dessa ação tá aqui nesse 10 de espadas, ó. Então, a gente está desvendando o que tem por trás do presente e passado, do passado, presente e futuro. A gente está desvendando o que tem por trás. O que tem por trás dessa falta, dessas prioridades que a pessoa teve que rever. O que influenciou a pessoa a rever essas dificuldades que ela está passando. Para mim, a outra influência que tem aqui... Será que não pode ter sido um burnout no trabalho? Ainda mais o foco da pessoa na pergunta foi apunhalar pelas costas, demandas demais no trabalho. Então, não tem cara de burnout? Um 4 de espadas com um 10 de espadas, as duas cartas a pessoa tá no chão, né? Obrigada, viu, Café, pela participação. Foi ótima. Você arrasou. Pra mim tem cara de burnout isso aqui, hein? Aí isso explica porque que a pessoa tá aqui, né? Não conseguia trabalhar. Agora a próxima carta. Excesso. A próxima carta são os obstáculos. Os obstáculos veio como 7 de paus. Lembrando que a gente já tem aqui no futuro um 6 de paus. E a consequência dele, o que vem depois dele? O 7 de paus. Como é que isso pode se relacionar, né? Vamos reler aqui o 7 de paus, o que significa? 7 de paus. Estar na defensiva, teimosia, determinação, coragem, não aceita outros pontos de vista. Ó, a palavra da teimosia tá destacada aqui, hein?
Será que tem alguma coisa a ver com teimosia e a pessoa vai repetir o ciclo? Olha essa roda da fortuna aqui, ó. Então, para mim, o que pode ser? No passado, essa pessoa estava exausta. Por quê? Por causa de um burnout, uma derrota aí no trabalho, uma coisa que acabou com ela ali, né? Com o orgulho dela ali, o pensamento dela ali. Teve que rever prioridades, diminuir o ritmo, né? Diminuir o ritmo aqui nesse 5 de pentáculos. Conseguiu se reequilibrar. No futuro, essa pessoa vai estar em destaque de novo. Ela vai conseguir uma posição de destaque. Tinha muita coisa aqui. Will falou. Então, eu acho que a pessoa realmente tinha muita coisa para fazer, mas que não teve muita responsabilidade. Teimava muito com a sua responsabilidade. Eu acho isso um ótimo palpite. Ótimo palpite. E olha só essa última carta aqui. A última carta está falando que é o resultado de tudo. O resultado. Gente, a vida é uma sequência de repetições, né? Se a pessoa não se cuidar, se ela não continuar com esse equilíbrio aqui, se ela tiver ótima de novo e ficar teimosa de novo, o que vai acontecer de novo com a pessoa? Eu vejo que o ciclo vai se repetir, né? Eu acho que pelo fato de ser uma roda, o ciclo vai se repetir. Então, provavelmente, ela chegou aqui nesse ponto porque ela estava aqui, teimosia. Né? Pela teimosia, ela ficou exausta, cansada, não está vendo bem no trabalho, está se reequilibrando agora, vai ficar em um ponto de vitória. Aí ela vai ficar teimosa e vai repetir o ciclo. Perfeito, Will. Quando a teimosia está na roda da fortuna, a tendência é se repetir. Perfeito. Não, joia demais.